7h31 em Campos. Você está ouvindo a Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Você acompanha aqui pela Folha o programa Folha no Ar, primeira edição. Eu sou o Cláudio Nogueira. Nós estamos com o Arnaldo Neto em home office. Aliás, toda a nossa equipe, a maior parte da nossa equipe, como é o caso do Marco Antônio, que apresenta este programa, está em home office. Também o Júlio Consoloso, o Beto, que é o nosso programador musical, todo mundo em home office, e a parte necessária para estar aqui, né, o suficiente só para a coisa funcionar, a gente está mantendo os demais componentes da equipe em casa. E é justamente, né, para a gente tentar combater essa curva, né, do coronavírus, e me parece, ao que tudo indica, né, tem aumentado o número de casos aqui na região, mas o que tudo indica tá diminuindo. Arnaldo Neto, e a pauta de hoje com os professores e coordenadores de cursos do ISICENSA, o psicólogo, o professor Paulo Arthur, e também o professor de educação física, o Maurício Calomene. Bom dia aí aos professores, sejam bem-vindos. Bom dia, Maurício, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia Nogueira, bom dia Arnaldo, prazer aí poder estar mais uma vez conversando com vocês aí, bom dia também a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, professor Paulo Arthur, seja bem-vindo também. Prazer é nosso, também quero dar um alô pro pessoal que está nos ouvindo. Tá certo. Arnaldo, pauta muito boa, saúde do corpo e da mente durante a quarentena, pauta bacana. Vamos lá, então, vamos começar vamos fazendo um revezamento, a gente faz uma pergunta para um, depois para o outro, Nogueira, deixar aberto para você também, assim como nossos ouvintes sempre podem deixar as suas perguntas aqui acompanhando pelo Facebook, a gente repassa aqui aos professores, agradecer a disponibilidade dos dois que ontem de pronto atenderam aí ao nosso convite. Doutor Paulo, vamos para essa questão que o Nogueira falou no bloco anterior, que é a questão aí de que a saúde da mente ela pode ser até um pouco mais complicada, né? Do corpo, a gente sabe aí, tenta correr nas escadas do prédio, quem está em prédio, dá volta correndo em casa. Vamos deixar o professor Maurício falar depois sobre essa questão. Agora, o enfrentamento desse dia, nós já estamos aí há algumas semanas em isolamento social. Para quem realmente tem que ficar, é do grupo de risco, como acompanhar para que não entra aí até mesmo numa questão de uma paranoia, né, porque é uma situação muito nova, muito atípica para todos nós não vivemos nunca uma situação como essa. Como enfrentar um momento desse? Bom dia, mais uma vez a todos. Quer dizer que, para a psicanálise, nós temos duas pulsões que regem a nossa vida, que é a pulsão de vida, que nós chamamos de Eros, e a outra pulsão é a pulsão de morte, que é o Thanatos. Então, vivemos desse conflito entre viver e morrer constantemente, e isso é uma sobrevivência de todos nós. A pulsão de vida está mais a serviço, vamos dizer, da preservação da vida humana, e a pulsão de morte está mais ligado, atrelado à questão da destruição, da desordem. Então, pelo fato estarmos em confinamento, por causa de uma possível doença, estamos mais vivenciando mais diretamente, mais palpavelmente a pulsão de morte. Então, a pulsão de morte tem estado mais presentemente. A pulsão de vida e a pulsão de morte está tanto ligada à mente como ao corpo, né? Então, tanto o corpo e a mente têm essa sensibilidade de que algo de ruim pode acontecer, algo de errado pode chegar. Então, vivemos esse conflito, vamos dizer assim, um conflito interno de viver e morrer. E veja bem, a morte não é um desastre, vamos dizer assim, de fora para dentro, ou seja, um terremoto, alguma coisa desse sentido. Mas a questão da pulsão de morte agora é uma questão individual. Você que vai precisar individualmente se proteger para que a pulsão de morte não prevaleça nesse momento da sua vida. Então, não é só se cuidar, mas cuidar do outro também, porque estamos mais suscetíveis, mais visíveis, mais na ponta de frente, vamos dizer assim, porque a destrutividade por exemplo, temos óbitos, tanto no caso individuais e da ligada à família, então isso preocupa, gera uma ansiedade um pouco maior, além de também gerar uma angústia
internamente, e esses processos de angústias ligados à pulsão de vida e de morte, e também à ansiedade, são processos inconscientes. As pessoas se sentem mal e às vezes não sabem por que, a razão mais diretamente ligada a isso. Por que eu estou passando mal? Por que eu estou com ansiedade? Então, essa é uma questão que está na mão de todos nós. Vamos viver ou vamos morrer? Essa é uma decisão, assim, difícil, mas é uma decisão que precisamos fazer todos os dias, fazer a melhor escolha, porque ser livre, para fazer escolha também gera uma angústia. Então, nós estamos tendo aquela questão ligada à ética, chamada uma ética da decisão. Todos os dias tem que ter uma ética de decidir o que é melhor para mim, o que é melhor para as pessoas de risco, para os filhos. Então, essa ética de decidir todo dia, se vai sair de casa, não vai sair, se vai ter contatos sociais, não vai, se vai trabalhar ou não vai. Então, essa ética da decisão também gera uma certa angústia pelo fato de estar livre para escolher. Então, nós temos uma liberdade, embora seja obrigatório, Arnaldo, você falou, né, obrigatório, somos obrigados a ficar em casa, é uma lei, óbvio, mas a ética de ficar em casa, de decidir, é individual. Então, eu acho que agora precisamos fazer as melhores escolhas dentro dessa ética da decisão, para a gente não fazer escolhas erradas e nos prejudicar, tanto pessoalmente como também as pessoas ligadas a nós. Professor Calomene, agora vem um conflito aí, que é o de ficar em casa, como pede as autoridades públicas, mas e não cair no sedentarismo. Quais são as dicas aí para quem está acompanhando a gente não cair no sedentarismo num momento como esse, porque senão a gente que tem ficado em casa, eu estou trabalhando no sistema home office, né, toda hora a gente está comendo. Se deixar, toda hora a única coisa que dá pra gente fazer trabalhando é comer alguma coisa. Nogueira até brincou uma vez que eu entrei à tarde ao vivo, perguntou que eu fui o primeiro a não entrar comendo. Eu falei com ele, porque eu acabei de almoçar agora, então, porque se não fosse isso, eu entraria. Mas falando sério, para você escapar, até porque a atividade física é uma forma de você atenuar aí a questão de estresse, nesse período de confinamento, mas como fazer isso, sobretudo para quem está nesse período de confinamento em lugares mais fechados, como apartamentos, por exemplo? Bom dia. Eu queria só começar se complementando, né, a fala aí do professor Paulo Arthur, dizendo que, na verdade, essas questões que ele explicou aí, desse estresse todo que a gente está passando por esse momento, ele acaba impactando também na questão física, porque essa dicotomia aí, saúde física e saúde mental, na verdade, ela é muito tênue, porque o corpo e a mente, eles estão extremamente interligados, interconectados. Então, a situação que a gente vive desse estresse emocional, dessa privação social, com certeza vai impactar no nosso corpo e, consequentemente, também a inatividade física vai potencializar o estresse psicológico. Então, são dois fatores que, na verdade, podem se potencializar, né? E você colocou bem, esse momento de isolamento social nos impede, né, de fazer as atividades físicas que a maioria das pessoas tem já o hábito. Isso já existe alguns tipos de registros, através de aplicativos que fazem monitoramento através desses dispositivos de aplicativos, esses relógios que hoje em dia tem interconectividade com o celular, e aí registra quantos passos a pessoa dá no dia, né? Obviamente que isso não é um recurso que todas as pessoas têm acesso, mas já nos dá um indicativo de que aproximadamente já houve uma redução do nível de atividade física de 15% das pessoas que usam esse tipo de tecnologia. E aí, se a gente extrapolar isso, né, para as pessoas que não têm acesso a esse tipo de tecnologia, quer dizer, que isso não tem como ser registrado, a gente já dimensiona o tamanho desse problema, né? E associado, né? Você falou, a gente está em casa, a gente acaba inevitavelmente comendo mais e comendo pior, né? Porque a gente acaba optando sempre pelo mais doce, pelo mais gorduroso, que já é uma tendência também natural do ser humano fazer isso, né? Da maioria das pessoas. Isso aí cresce problema de obesidade, cresce de problemas relacionados, né, comorbidades associadas aí à inatividade física, como diabetes, hipertensão, e acaba potencializando outros problemas de saúde, né?
Então, assim, a principal dica, né, é que a gente precisa arrumar meios dentro da nossa rotina aí de confinamento para nos mantermos o mais ativos possível, né? Então, é aquilo que a gente vem ouvindo bastante aí nas falas, né, na TV e nos meios de comunicação, que é você criar uma rotina dentro do seu confinamento para separar uma parte do seu dia para poder fazer as atividades. E aí, quais atividades podem ser as mais variáveis? O importante é a gente aumentar o nosso gasto calórico. E aí, nesse momento, né, aumentar o gasto calórico, o que significa? Significa você se movimentar mais. Então, quem tem uma casa maior pode fazer caminhadas pelos cômodos da casa, quem tem espaço mais reduzido pode fazer exercícios específicos em um cômodo só da casa, pode usar, quem mora em prédio, pode usar as escadas dos apartamentos, né, para fazer exercícios, né, subir e descer os degraus do prédio, enfim. O importante, no contexto geral, é você se manter ativo e sempre dentro do possível, né, com algum tipo de orientação. A gente sabe que o contato hoje não é viável, né, o contato social não é viável, mas existem, como nós estamos aqui também através de videoconferência, existem formas de você buscar algum tipo de orientação para ver qual a atividade física que vai se encaixar melhor tanto para o espaço físico que você tem disponível, como também para as tuas características, né? Porque a gente não pode também aqui dizer, a gente vê muita coisa, né, na internet. Estava conversando com um colega professor ontem, ele falando que ele estava vendo um vídeo de uma pessoa que pegou 2 botijões de gás, atravessou uma barra de ferro e estava fazendo um agachamento com 2 botijões de gás nas costas, né? Isso é algo que envolve risco, e não só risco para a saúde, mas risco físico, né? De acidentes dentro de casa. Então a gente precisa ter cuidado também com essas questões de segurança, né? Pessoas que não eram ativas antes não podem também achar que vai começar a virar um atleta agora dentro de casa, né? Então alguns pontos precisam ser pontuados para que a pessoa, sim, aumente o seu nível de atividade física, mas que faça isso com a máxima segurança possível e utilizando também, né, quando eu falo de segurança para você e segurança também em relação ao espaço que você tem, né? Vamos voltar com o Dr. Paulo, e a gente tem pergunta no grupo de WhatsApp da Folha, mas vou deixar para o próximo bloco. Vamos só concluir alguns assuntos aqui nesse primeiro bloco. Dr. Paulo, com relação o professor até citou isso, essa questão das tecnologias. Um dos maiores problemas desse período de restrição, nesse isolamento, é a falta de contato entre familiares, né? Ontem mesmo o Jornal Nacional estava falando, se for o Jornal Nacional, se for o Cabrini, já à noite, falando sobre a questão dos avós que ficam sem ver os netos, filhos distantes dos pais. O quanto a tecnologia é importante para atenuar esse impacto, porque isso também mexe muito com o sentimento da pessoa, mexe com a questão psicológica, né? Sim, a questão, como estava dizendo, hoje nós precisamos não pensar só na gente, a gente precisa pensar também no outro. Então, seria incluir o outro. Quando a gente toma cuidados preventivamente, estamos pensando em nós e também no outro. Dentro desse aspecto do eu e do outro, eu fico mais verdadeiro hoje. Eu acho que quando a gente sai do mundo, vamos dizer assim, social, onde tem mais blindagem do ego, nós ficamos mais autênticos, somos mais verdadeiros. Eu acho que nós vamos aprender a nos tornar um pouco mais verdadeiros. Não tem mais público, não está ninguém nos aplaudindo, ninguém está mais nos olhando diretamente. Então, nós vamos ser mais sinceros com o próprio eu e também sinceros em relação ao outro, porque muitas vezes estamos procurando a aprovação do outro, o apoio do outro. Então, às vezes a nossa base emocional é muito mais o outro do que o eu, e tem pessoas que sofrem muito porque essa base emocional que ele tem é o outro, então ele acha que tudo que ele precisa, tanto do amor, da compreensão, vem desse outro.
Então está na hora de talvez sairmos dessa projeção do outros e termos uma introjeção, onde eu passarei a ser a minha base emocional, a base emocional de compreensão, de amor, de aceitação, de autoestima. Então, saímos um pouco do outro e voltamos para o eu, e isso será a principal base, eu acho, de estarmos mais com a gente, mais próximos daquilo que a gente é verdadeiramente, sem estereótipos, sem essa parte do outro que sempre nos olhou, sempre nos falou. Agora, a tecnologia é fundamental nesse sentido, de entrar em contato onlinemente, não tem forma diferente de não falarmos. Então, essa questão de estarmos não mais abraçando, estarmos mais nos beijando, vamos dizer assim, que nós temos essa questão em nós, da cultura, é inerente ao povo brasileiro, de abraçar, de beijar, etc., de falar mais, escutar menos. O brasileiro fala muito e escuta pouco. Então, hoje, a tecnologia permite que a gente esteja mais ouvindo as pessoas mais vamos dizer assim, vulneráveis, vamos dizer, o avô, o vovô, a vovó, tio, tia, primos mais distantes. Então, esse contato, vamos dizer assim, que é um contato mais afetivo, não é mais o social, mas mais o afetivo, tem que ter uma reciprocidade afetiva. Então, precisamos escutar mais do que falar. Então, quando você entrar em contato com uma pessoa que é ente querida sua, que você não vê diretamente, mas vê onlinemente, vamos dizer assim, seria interessante você escutar mais, para ver o que essa pessoa tem a dizer, porque a angústia diminui muito na medida em que nós conseguimos falar. Então, ter a arte de escutar e a sabedoria de falar nesse momento com essas pessoas onlinemente é fundamental, porque gera um equilíbrio, porque tem pessoas que falam muito sem se escutar, falam assim, descontroladamente. Então, principalmente os nossos entes queridos mais velhos, vamos dizer assim, da terceira idade, falarão muito mais daquilo que já viveram, falarão um pouco aqui do presente e falarão menos do futuro. Então, ter essa capacidade de fazer uma filtragem, de estar aberto para escutar, é uma grande possibilidade de termos um equilíbrio que possamos ter em nós e no outro também. Vamos nesse revezamento de perguntas para a gente falar sobre os dois assuntos. Agora vamos para o professor Calomene. O que é atividade física, professor? Produz até mesmo digamos assim, né, adrenalina, tudo isso que você produz na prática da atividade física, o quanto isso pode ajudar a pessoa, de maneira geral, a passar por um momento desse, que não é fácil para ninguém, né? A gente passa por esse momento de isolamento, que eu estou falando aqui, todo mundo dá muita angústia, você quer sair, você quer, é natural, né? Essa questão da liberdade que você sempre teve. Mas o quanto a atividade física pode até mesmo ajudar a controlar esses níveis de estresse aí que todo mundo está vivendo? Perfeita colocação. Na verdade, a atividade física ela vai impactar assim, diretamente em vários marcadores, né, vamos dizer assim, neuroquímicos associados tanto ao estresse quanto também à qualidade de vida, né, ou ao sentimento de prazer. Então, o principal que a gente pode falar, por exemplo, que situações estressantes elas nos induzem à produção de um hormônio chamado cortisol, hormônio associado ao estresse. E esse hormônio, quando ele é produzido em excesso, ele também está associado com casos de depressão, casos de várias patologias e transtornos psicológicos. Então, o exercício físico ele é um dos componentes, vamos dizer assim, ou um dos fatores que leva à redução desse hormônio, né? Aí, associado à redução, né, dos níveis de cortisol que a atividade física promove, né, ela também promove o aumento de outras substâncias, como você mesmo disse, adrenalina, noradrenalina, serotonina, substâncias que vão estar associadas a sentimentos de prazer, a sentimentos de bem-estar, né? Então, essa combinação aí de redução de hormônios de estresse e aumento de hormônios relacionados ao bem-estar, ela é fundamental para que a gente passe bem aí por esse momento aí de incerteza, esse momento de crise, que é algo
que, como o professor Paulo Arthur também colocou bem aí, é algo que a gente não está acostumado, né? Principalmente o brasileiro, né? A gente tem que ficar se policiando, né, para poder não tocar no outro, porque já é algo que é muito, quase que inconsciente nosso, de quando chegar perto de uma pessoa, chegar perto e não tocar nela, né? Não dar um abraço, não apertar a mão, não dar um beijo. Então isso é um exercício que nós temos que fazer nesse momento, necessário, mas que gera um grande estresse, porque vai contra a tudo que é de mais íntimo, né, do povo brasileiro, né? Então, aumentar, como eu disse, aumentar o nível de exercício, aumentar a forma, né, como você se movimenta dentro do espaço que você tem, é fundamental para conseguir aí levar de forma mais tranquila, né, essa situação que a gente torce que termine o quanto antes, mas que na verdade ainda não sabemos, né? Dependemos aí de analisar aí como que as coisas estão evoluindo. Professor Paulo, vamos a um assunto acho que é extremamente importante nessa discussão nossa, porque a informação ela é primordial, a informação bem apurada, explicando o que está acontecendo no mundo inteiro com relação a essa pandemia. Mas, ao mesmo tempo, o excesso de informação quanto a isso parece produzir em algumas pessoas um impacto psicológico muito forte. Em rede social, sobretudo, fala-se muito disso, de que põe a culpa sempre, agora a bola da vez para ser culpada é a Globo, né? A Globo está criando um pânico exagerado. Mas para algumas pessoas, acompanhar o noticiário, ver como está a situação, isso pode realmente criar uma questão de pânico mesmo, as pessoas ficam mais temerosas com a situação, e isso pode ter até mesmo consequências mais profundas? Sim, excelente pergunta. A questão é saber filtrar, né? O que vai escutar, o que vai ver, porque quanto mais informações, sem essa triagem, sem essa seletividade, mais a pessoa ficará mais vulnerável. Então, eu diria assim que, por exemplo, no Facebook, toda hora tem gente, milhares de pessoas mandando recados, falando seu posicionamento, de vez em quando vem vídeos de orientação, ou vem vídeos, vamos dizer assim, que geram um mal-estar. Então, saber escutar e ver, nesse momento, tantas notícias que vêm do mundo todo, a gente precisa tomar, tem que ficar mais, com uma certa capacidade de fazer um discernimento. Acho que essa é a palavra certa. Discernir o que é útil e discernir o que não é útil. Você falou muito bem, Arnaldo, você falou que a expectativa é de 5 mil pessoas, talvez, em óbitos, né? Foi anunciado isso em 3 semanas e chegaram a 10%, então essa notícia foi bombástica, assim, muita gente tremeu na base. Então, o pânico não pode gerar nas pessoas o síndrome de pânico, né? A ansiedade de pânico, porque o pânico é geral, todo mundo sabe que todo mundo tem um pouco de medo, mas esse medo não pode ser um medo de nos aprisionar, mas esse medo, esse pânico está a serviço de uma prevenção, quer dizer, o medo, eu não faço as coisas preventivamente. Então, só que as pessoas às vezes interpretam o pânico algo como medo, de receio, de retração, e de perder a capacidade e a força de pensar e de fazer a seletividade. Então, eu diria assim que isso não pode se tornar uma ansiedade de pânico, nem uma síndrome de pânico, quando as pessoas entram em crise profundas, aquele mal-estar que poderiam estar morrendo, ter um taque cardíaco elevado. Então, isso não pode acontecer, mas eu não colocaria a palavra, por exemplo, medo ou pânico. Eu substituiria a palavra medo ou pânico com a palavra prevenção. Eu estou em prevenção. Quer dizer, então, nesse sentido de estar em prevenção, eu não posso, vamos dizer assim, ser tão influenciável, porque todos nós somos influenciáveis. A propaganda está aí, né? Vocês são da área, né? Então, tudo que se fala, as pessoas assimilam. Então, tem que ter essa capacidade de não ser tão influenciável assim, e ter uma certa distância, ou seja, porque as notícias levam as pessoas a ter uma lupa, né? A lupa aumenta muito se você, né? Então tem muita gente com lupas hoje, né?
tudo que estão ouvindo e vendo aumenta muitas vezes mais, e às vezes essa lupa faz com que a pessoa seja possuída por essas informações e perdendo então essa tranquilidade, que é o equilíbrio, a ponderação. E eu acho que tem que ter uma criticidade, a pessoa tem que se autocriticar muito nesse sentido, tem que ter uma reflexão muito profunda, não só de ouvir, mas uma reflexão pessoal, de associação, por exemplo. Em vez de estar só ouvindo o que os outros falam, posso assistir estar no entretenimento, vamos dizer, uma leitura, um filme, ter hábitos mais saudáveis, hábitos assim, mentais mais saudáveis. Então, eu vi os meus próprios professores, por exemplo, uma professora fez uma poesia, não pira, mas inspira, e foi muito encantador. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um momento de inventar e de criar coisas novas. O novo é o único que nos emancipa, o diferente, o novo, aquilo que nós criamos é que vai dar um certo alívio. Se nós ficarmos sempre naquilo que sempre pensamos, sempre que fomos, isso pode gerar, por exemplo, um mal-estar do passado, porque as pessoas que ficam muito vulneráveis estão pensando muito mais do que passou. Isso, nós sabemos que a depressão é o mal-estar do passado. A pessoa que vive muito no passado vai ter... Caiu o áudio aí do professor? Ou a conexão com ele, né, Arnaldo? Mas é questão da internet. Aliás, sobre o que vocês, né, que a gente está abordando aqui no programa, essa questão de o acesso às redes sociais, o acesso ao sistema de streaming, ele está assim, aumentou de uma forma absurda nesse período e, consequentemente, né, a internet tem sofrido aí consequências que já lá não vem, né, com grandes qualidades. Restabelecendo o contato com o professor, graças ao Lucas. Tá aí, professor. Se eu puder colocar a imagem na horizontal, agradeço aí ao Lucas também, essa fera aí. Só para o áudio já está restabelecido, a imagem para ficar melhor, se puder colocar na horizontal fica melhor. Melhor ainda. Ok? Está aparecendo? Sim, tá show de bola. Então posso continuar? Pois não. Então, porque a pessoa que vive muito do passado, fica lembrando que já passou, vai desenvolver a depressão. E a depressão é aquilo que a pessoa fica, vamos dizer, a depressão é uma energia da própria pessoa que fica acumulada demais, presa naquilo que ela está pensando. Então, viver demais no passado pode gerar a depressão, viver demais no presente pode gerar a angústia, não é? E viver demais no futuro gera ansiedade. Então, o ser humano precisa ter essa capacidade de não viver só no passado, não só viver no presente, não viver no futuro, mas de sobrar tempo e energia para fazer o novo, fazer o diferente, fazer crescer, fazer com que a pessoa tenha um equilíbrio maior sem estar se descompensando emocionalmente. Arnaldo, perfeito, são 7h59, podemos fazer um intervalo agora e a seguir a gente continua conversando com os professores Maurício Calomeni e o professor Paulo Arthur. Ok? Beleza, então, vamos ao intervalo. Na volta a gente começa, então, o próximo bloco com o professor Calomeni, que aí a gente vai fazendo esse revezamento aí das perguntas. Eu vou deixar aqui uma questão, se você me permite, até para o Maurício Calomeni. Pois bem, essa questão de malhar em casa sem a orientação devida de um profissional. Você falou sobre o botijão de gás aí, é uma loucura, né? Naturalmente, a pessoa que fez deve estar preparado para tal, mas sem a orientação, sem os equipamentos devidos, quais são os riscos de se fazer esses exercícios sem o acompanhamento ou sem a orientação de um profissional? E do outro lado, eu fico imaginando aqui, ouvindo muito vocês falarem e até acompanhando já os primeiros conselhos aí do professor Paulo Arthur, a gente tem que ouvir mais do que falar, né? O brasileiro fala muito. Quão grande é o poder desse vírus ou das consequências desse vírus, né? Ele mexeu com o mundo inteiro, mexeu com as grandes potências do mundo.
mexeu com relações comerciais, relações institucionais, enfim, mexeu com governos. Nós temos um governo hoje no Brasil que está completamente remexido aí para lá e para cá com a questão do coronavírus. Ontem o ministro foi demitido no momento, daí a pouco não foi demitido mais. Aquela, né, coisa descontrolada. E na China, professor Paulo Arthur, preciso nos responder no próximo bloco rapidamente. Foi registrado em uma das províncias lá que o número de pedidos de separação de casal aumentou absurdamente. Isso deveu-se principalmente à aproximação maior dos casais durante esse período da pandemia. Depois eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa reação também de cada um de nós. São 8h02, nós vamos ao rápido intervalo comercial. Aqui na Folha FM você ouve o Folha no Ar, primeira edição. Voltamos em instantes. Informe do Trabalhador.